Boa noite, igreja. Era um prazer estar aqui novamente, falando com todos vocês que aqui estão, vocês que estão em casa também nos acompanhando. É muito gratificante a gente poder ser usado por Deus. Eu acho que é o principal vertente do cristão é ser usado por Deus. E hoje a gente vai falar de um mandamento que o Senhor pediu para que cumpríssemos. O tema hoje é exercendo o novo mandamento, que está em João, capítulo 13, versículo 34 e 35. E diz: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, e vocês se amarem uns aos outros. Amar é uma decisão, é um mandamento, é uma escolha. É a mais clara evidência de que conhecemos a Deus de forma expressiva e verdadeira. Aí fica a reflexão que eu quero fazer para a igreja, para todos que aqui estão, para todos que vieram também como convidados. O que a gente tem feito com esse mandamento que Jesus fala para os seus discípulos? Amem uns aos outros. Ele não fala de etnia, ele não fala de raça, ele não fala de cultura, ele fala para que você ame o outro. E ele diz que vocês vão ser conhecidos como discípulos dele quando vocês amarem uns aos outros. Todos saberão que vocês são meus discípulos. Como as pessoas nos reconhecem como os discípulos de Cristo? Porque nós viemos à igreja, ou porque nós ofertamos, ou porque nós dizimamos, ou porque nós proclamamos até a palavra de Deus para algumas pessoas que a gente conhece, ou porque elas conseguem enxergar em nossas vidas o amor de Deus. Será que as pessoas lá fora conseguem enxergar o amor de Deus? Será que nós, como cristãos, somos braços do Senhor estendidos para toda a humanidade, mostrando o amor dele revelado em nós? Essa é a primeira reflexão que eu quero fazer para a igreja, porque eu tenho sentido que em tempos de guerra que nós estamos vivendo nesse mundo, está tendo uma guerra que está matando muita gente na Rússia com a Ucrânia, mas está tendo uma guerra aqui também, que a gente finge que não acontece. Uma guerra onde algumas pessoas que se dizem cristãs tentam colocar a religião goela abaixo na vida daqueles que não creem. E não é isso que o Senhor nos convidou, não é para isso que Jesus nos fez um convite para sermos seus discípulos. As pessoas vão nos conhecer como discípulos de Cristo quando amarmos uns aos outros. Seremos reconhecidos pelo amor. Nem tanto pelo conhecimento da palavra, nem tanto pela obra religiosa, pelo amor. Deve ser maravilhoso para alguém ser reconhecido como cristão porque ama até quem não é. Até quem pratica alguma coisa ou outra que a gente não se agrada e não nos convém, mas a gente ama igual, e a gente respeita, e a gente estende o braço, e a gente ama, e a gente leva a palavra de forma delicada, mas a gente não deixa de amar. O amor é que define quem é discípulo de Cristo ou não. Em 1 João, capítulo 4, versículo do 7 ao 11, também tem uma palavra muito bacana sobre o amor. João diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Olha que trecho importante. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. A Bíblia diz que o Senhor nos amou primeiro. E se aqui estamos é porque em algum momento sentimos amado por Deus. Eu me senti amado por Deus a partir do momento que eu comecei a
tentar buscar mais do Senhor é porque eu já tinha sentido que Ele me amava antes. Como é que as pessoas que não creem em Jesus Cristo vão sentir-se amadas por Deus se nós que cremos discriminamos? Se nós que cremos nos afastamos? Se nós que cremos reduzimos o amor de Deus à igreja, encaixotamos o amor de Deus no templo? Nós devemos ser sal e luz, espalhar no mundo o amor de Deus. Ah, mas fulano faz uma coisa que eu não gosto. Ah, mas tem uma prática lá que alguém faz que não é de acordo. Tudo bem. O julgamento é o Senhor que vai julgar. A nós cabe amar. Será que nós estamos entendendo o porquê que nós somos chamados por Cristo? O para que o Senhor nos chamou? O Senhor nos fez um convite para amarmos a tudo e a todos. Não nos encaixotarmos, não encurtarmos o braço do Senhor, mas estender, porque vai ser maravilhoso um dia que alguém entrar aqui no templo porque você amou. Antes dela ser cristã, antes de qualquer outra coisa, você amou. Você não discriminou e você procurou ser inserida na vida dela. Olha, tem uma passagem que Jesus fala, para sermos sal e luz na terra. O sal e luz precisa de contato. O sal sozinho não é nada. O sal em contato com o alimento, ele tempera, mas ele tem que ter contato com o alimento. A luz, ela escondida debaixo da mesa, isso é bíblico. A luz tem que estar em contato com as trevas para que ela se sobressaia. Nós temos que estar em contato com todo mundo. Nós não devemos fazer o que todos fazem, mas nós devemos mostrar o amor de Deus para todos. Eu não posso me achar melhor do que ninguém porque eu sou cristão. E quantos se acham assim? Está tudo muito escancarado para todos. A política está começando a querer se inserir dentro da igreja, dentro da palavra de Deus. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer uma guerra de cristãos com os não cristãos. Se o Senhor quer que nós venhamos a sobressair perante os outros, nós vamos sobressair com amor. Não com guerra, não com divisão, não com ódio, não com desigualdade, não com a tentativa de se achar superior ao próximo, mas não se achando sempre inferior. Paulo fala que ele era o pior dos pecadores e era um homem super conhecedor da palavra, um homem santo. O mandamento novo é novo pelo seu resultado. Jesus ensina que o amor é a apologética final, o argumento decisivo, a evidência mais robusta que somos seus discípulos. O discípulo é aquele que transforma as suas palavras em ações e seu amor em serviço sacrificial. Não há maior força evangelística do que a prática desse novo mandamento, o exercício do amor. Isso é uma coisa que eu tenho observado na minha vida. Não há nada mais gostoso, não há nada mais evangelístico, não há nada mais que surpreenda o próximo do que amando ela, amando o próximo. Nada faz mais a diferença que o amor nesse mundo. Não se enganem, não se enganem. Deus quer te usar da maneira que você é, Deus quer que você toque na vida de outros da maneira que os outros estão, e esse toque tem que ser um toque de amor. Esse tempero tem que ser um tempero de amor. A gente está começando a inserir em algumas igrejas, e aqui, graças a Deus, não, porque o pastor Eli e o pastor Marciano são pessoas sábias, e a liderança aqui também, mas a gente está começando a querer inserir um teor de guerra, de um contra o outro, de uma divisão, porque eu quero isso, porque estão querendo calar a igreja. Não interessa, sejamos igreja lá fora. E se um dia perseguirem a igreja, se um dia não permitirem mais que nós venhamos aqui a falar de Jesus, eu vou falar no meu trabalho. Eu vou falar na minha casa. E se um dia quiserem me matar, tudo bem. Eu sei que essa vida aqui não é para sempre. Eu já entendi isso. Ou será que nós não entendemos isso? Nós temos que ser amor, o amor de Cristo. Cristo se revelou a nós quando a gente era pecador. E nós ainda somos. E olha o que nós éramos lá atrás. Vamos fazer uma reflexão cada um aqui da igreja. Olha o que praticávamos lá atrás. Você foi de encontro a Jesus
Ou Jesus foi de encontro a você? Vamos lembrar, cada um lembra a sua vida, faça um raciocínio aqui, um diagnóstico. Você era uma pessoa super correta quando Deus levantou uma pessoa para falar do amor de Cristo para você? Quando alguém foi levantado por Deus para levar o seu amor de forma branda, de forma suave, de forma acolhedora? Você lembra disso? Nós lembramos de quem nós éramos no passado e como o Senhor nos alcançou? Foi com ódio ou foi com amor? Foi com perseguição? Eu creio que não. Eu creio que não. E assim o Senhor quer nos usar. Assim Ele fala comigo nessa noite para falar para a igreja. Precisamos amar uns aos outros. Essa guerra que está sendo imposta lá fora não vai ser vencida olho por olho, dente por dente. Vai ser tomando numa face e dando a outra. Vai ser amando, vai ser respeitando até aqueles que são diferentes daquilo que a gente pensa. Não vai ser olho por olho e dente por dente, esse período já passou. Em Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 48, Jesus nos dá mais uma dica de como nos comportarmos, como exercer o novo mandamento. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Olha o que Jesus fala para os seus discípulos. Não resistam aos perversos. Eu não estou vendo isso nesse período. Nós estamos resistindo muito. Eles estão batendo na gente, a gente está batendo também. Eles estão criticando a igreja, a gente critica também. Eles apontam uma coisinha aqui, a gente aponta 50 coisinhas lá. Não é para isso que o Senhor nos convidou. Se a gente quer fazer a diferença no mundo, se a gente quer dar tempero ao mundo sem tempero e sem sal, não devemos agir assim, não devemos pagar na mesma moeda, como a gente tem feito em muitos momentos. Estamos vivendo um período de guerra por aqui também, na qual ser o dono da razão e colocar goela abaixo o nosso modo de viver e agir é vencer a guerra. O mundo tem trazido sérios danos à igreja e a seus membros a partir do momento em que retribuímos da mesma maneira aquilo que o mundo nos oferece. Agressão por agressão, ódio por ódio, discussão por discussão. Tudo inverso àquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Tudo inverso. Tudo inverso. Estamos agindo como os fariseus. Queremos plateia e queremos apontar os erros dos outros, porque eu inferiorizando o próximo, eu me sinto superior. O mundo está assim. Vejam a política nossa, como é que funciona. A gente não fala mais dentro da política o que eu fiz de bom. A gente fala o que o outro errou. Porque você fez isso, porque você fez aquilo. Não tem mais o que eu faço de bom. Tem o que o outro faz de mal. E nós estamos inserindo esse conteúdo para dentro da igreja, para dentro das nossas mentes. A gente está começando a ter a gente está invertendo a evolução espiritual que o Senhor quer para a gente está começando a inverter. A gente está começando a tratar as pessoas valorizando muito mais os erros e os pecados do que os acertos. A gente está agindo de forma muito mais opressora do que uma forma amorosa, do que uma forma cuidadora, do que uma forma acolhedora. Jesus acolheu. Jesus amou. Por que eu sou assim?
Por que nós estamos vivendo esse período e estamos agindo como todo mundo está agindo lá fora? Nós temos que ser a diferença nesse mundo. O Senhor nos convida para agirmos diferente do que todo mundo age. Ah, mas eu não posso ser bonzinho, não, mas tem que ser bonzinho. Porque você vive para agradar a Deus e não para agradar os outros. Você vive dando satisfação ao Senhor e não dando satisfação aos outros. E acaba que você dando satisfação ao Senhor, você trata muito bem todos os outros, independente dos seus pecados, das suas dificuldades. Por trás de cada ser humano há um mundo criado, um mundo moldado. Muitos passaram dificuldades na infância, muitos viveram em lares extremamente desestruturados, muitos cresceram com vícios que nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Se a gente agir dessa maneira como o mundo tem agido, a gente vai pôr por água abaixo a igreja do Senhor Jesus. A igreja foi feita para frutificar, a igreja foi feita para acolher, para trazer mais e mais pessoas para conhecer esse amor, para entender que antes dela se endireitar perante a Deus, o Senhor já amava do jeito que ela era, assim como me amou. Mas a gente está fazendo o inverso. As nossas referências são muito mais de pessoas fora da igreja do que dentro da igreja. As nossas referências de sucesso são muito mais de pessoas fora do que dentro. E a nossa grande referência de tudo não é Cristo. Para muitos, a grande referência é Paulo, que chamou o irmão de hipócrita, não teve sabedoria naquele momento, mas foi um homem muito sábio. Davi, porque foi um grande vencedor de batalhas. Nós não temos Cristo como referência, e Ele é a minha referência sim. Ele é a minha referência sim, mas a maioria não tem essa grande referência. A gente quer vitórias, a gente quer aplauso, a gente quer estar superior, estar por cima da carne seca, como diz o ditado popular. Não, nós temos que estar por baixo. Nós temos que ser servos. Jesus, sendo o Senhor, Ele veio a esse mundo em carne e osso, como eu e você. Ele pisou aqui, Ele serviu a todo mundo, Ele dormiu com os discípulos, Ele subiu no monte para orar, Ele curou. Ele não fez nada por Ele, Ele fez para a glória do Pai, Ele fez por amor ao próximo. Ele ressuscitou pessoa que estava morta, Ele curou coxa, Ele curou um cego. Ele não fez milagre nenhum por Ele. Ele fez para que o Pai fosse revelado através dele e que muitas pessoas se achegassem a Deus por meio dele. Assim nós estamos aqui hoje, por meio de Cristo. Não foi mérito nosso. A Bíblia diz que nós somos salvos por meio da fé, não por obras, para que o homem não se glorie. E a fé não é produzida por nós mesmos. Se cada um está aqui nessa noite, e se você está em casa vendo, é porque o Senhor te convidou e você aceitou, mas o Senhor te trouxe. Não foi uma coisa que... E olha que para muitos aqui deve ter demorado muito vir para a igreja. Deve ter relutado muito, deve ter tido uma luta, uma batalha ferrenha em casa. Muitos aqui até se batizar. Eu lembro como eu me batizei, eu demorei mais de 1 ano para me batizar. Eu fiz estudo, eu estudei, eu fiz um monte de coisa com a minha esposa. Eu falei, eu não vou nessa empolgação não. Eu estava fugindo. Eu estava fugindo, mas eu fui e consegui, me batizei, o Senhor me chamou. E por que não estender isso para o próximo? Tem pessoas se batizando na cadeia. Tem pessoas que foram presas porque cometeram pecados e erros gravíssimos que a lei desse mundo vai julgar, mas elas sentiram o amor de Deus dentro de uma cadeia. Eu conheci um amigo que quando foi preso por falta de pagamento de pensão, ele sentiu o amor de Deus lá, porque alguém foi pregar para ele lá. E ele preso, sem solução, obteve a salvação, porque um amor de Deus foi revelado por meio de um irmão. E nós estamos agindo assim como igreja? A gente só vai entender que essa luta não é contra o meu semelhante quando a gente começar a entender a palavra. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 6, versículo 12... que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha que versículo maravilhoso. Esse versículo mostra para mim e para você com quem a gente está lutando. Que a nossa luta não é contra o ser humano pecador, não, porque também nós somos. A nossa luta é contra aquele que desvirtuou tudo aquilo que Deus construiu, aquele que inseriu o pecado no mundo, aquele que é o pai da mentira, aquele que destrói as famílias, aquele que mente, aquele que fala, vai lá e faz isso que é bom, e quando você faz, você quebra a cara, e no fim da tua vida você está todo quebrado, todo arrasado. A nossa luta é contra ele, que está tentando levar eu e você para o inferno. A nossa luta é contra ele, que muitas vezes nos engana e fala, vai na igreja lá que você é um homem maravilhoso, você é um homem santo, você está acima de tudo e de todos. É mentira, nós estamos abaixo. Acima de todos e todos é o nome de Jesus. Nós viemos aqui porque nós sentimos o amor de Deus, sentimos o chamado de Cristo para virmos aqui desfrutar desse amor tão maravilhoso. Nós não somos nada. E quem está lá fora, muitas vezes está vivendo de cobaia do maligno. Se a gente entender que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, a gente vai agir diferente. Se a gente entender quem é o nosso alvo para a salvação e quem é o alvo do mundo na perdição, você vai entender que não é Rússia, que não é Ucrânia, que não é Estados Unidos, e que em todos eles faltam Cristo, porque Cristo é quem revela o seu amor, é Cristo quem libera perdão, é Cristo que faz as pessoas terem consciência. O ser mais espiritual que pisou nessa terra se chama Jesus Cristo, foi o mais humano. Foi o mais humano. Até quando queriam matar uma prostituta, uma mulher que teve um adultério, ele defendeu uma mulher adúltera. Ele se inseriu na vida daquela mulher. Será que a gente tem entendido isso? A nossa luta não é contra o nosso semelhante, e sim contra o inimigo de Deus, que tem o desejo de levar todos os seres humanos com ele para o inferno. Olha o que a Bíblia diz em 2 João, capítulo 1, versículo 6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo que tudo se resume ao amor. Primeiro, o amor de Deus com os seres humanos. Quando eu recebo esse amor maravilhoso, essa graça maravilhosa, eu fico transbordando tanto que eu tenho a necessidade de passar para o meu irmão. Eu tenho a necessidade de passar para aqueles que estão perdidos. E quando eu olho alguém perdido, caminhando numa direção que vai contrária àquilo que Deus se agrada, eu lembro, poderia ser eu. Eu sou igual. Quando eu vejo um irmão adulterar, roubar, mentir e fazer todas as outras barbaridades que têm acontecido nesse mundo, eu penso, poderia ser eu se o amor de Deus não tivesse revelado a mim. Ou você acha que você não poderia estar inserido nesse processo pecaminoso? O mundo jaz do maligno. Jesus falou isso. Jesus falou isso. O amor não é impositivo em nada. O amor é acolhedor, é libertador e é gratuito. É esse amor que me alcançou. Um amor acolhedor. Um amor libertador. John Charles Riley foi um sacerdote inglês e primeiro bispo da diocese da Inglaterra em 1842. Ele diz que é importante enfatizar que Jesus não está dizendo que os dons espirituais, os milagres, a ortodoxia ou o conhecimento bíblico são marcas do verdadeiro discípulo. O discípulo de Cristo é conhecido pelo amor. Não faz sentido para as pessoas ouvirem de nós acerca de eleição, regeneração, justificação e conversão se elas não observarem em nós a prática do amor. Não faz sentido. Se a gente pregar sobre reeleição, sobre regeneração, sobre eleição, sobre justificação, e as pessoas não observarem dentro das nossas vidas a prática do amor, perde o sentido, porque Cristo, ele não fez nada disso sem aquilo.
Jesus foi completo. Ele falou sobre regeneração, sobre justificação, mas primeiro ele amou. Depois ele explicou tudo isso. Você tem praticado o amor no seu dia a dia, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos, com os seus inimigos, com os seus irmãos em Cristo ou com os seus semelhantes de outra religião ou de outra cultura? Nós temos praticado isso? Como é que tem sido o nosso comportamento? No trabalho, em casa, com a família. Muitos devem ter família grande, às vezes aquele lá não é cristão, é de uma outra religião e você nem dá bola para ele, você nem quer conversa com ele, porque ele é de outra religião, entendeu? Ele acredita em umas coisas aí que ele faz a oração dele, que eu, meu amigo, eu vou amar igual. Porque eu começo a entender que as pessoas muitas vezes estão sendo enganadas pelo maligno. E elas necessitam de que eu, muitas vezes, seja inserida na vida delas, como o sal é inserido no alimento e dá um tempero. Ah, mas eu não vou fazer porque eu posso começar a fazer também o que elas fazem, e aí eu vou desagradar a Deus. Pô, mas tu serve a quem, meu camarada? Você crê em quem? A tua fidelidade está direcionada aonde? Aos movimentos? Você é como um barco à deriva, que aonde a onda bate você vai levando? Ou você tem um foco, ou você tem um alvo, como Paulo diz? Qual é o teu alvo? Meu alvo é Cristo. E qual é o desejo do meu coração? Levar a todos a esse conhecimento, estender a todos esse amor maravilhoso que me alcançou a mim e minha família. Então, seja lá com quem eu vá me misturar, seja lá com quem eu for andar, seja lá com quem frequentar a minha casa ou vou na casa dessa pessoa, eu tenho que ter um comportamento perante ao Senhor íntegro e eu tenho que mostrar para ela que há solução para o problema dela, para a dificuldade dela. Que o Senhor não virou as costas para ela, independente da etnia, da raça, da opção sexual, ela pode sim alcançar o amor de Deus. Aliás, o amor de Deus já alcançou. E o Senhor vai lutar com elas, as lutas delas, porque o Senhor também luta comigo as minhas lutas. Não pensem vocês, e não vamos pensar assim como igreja, que nós não temos lutas e que nós somos perfeitos. Ah, se Deus estivesse longe da gente, o que seria de nós? Muitos aí nem estariam casados mais. Se não tivessem presos, né? Muitos não teriam comunhão com o Senhor, muitos nem teriam coragem de pisar numa porta de uma igreja. Ah, se o Senhor não tivesse inserido em nossas vidas. Ai de nós se o Senhor não tivesse levantado pessoas amorosas para passar a palavra de Deus para a gente. O que seria de nós? O que seria de nós? Eu quero dar um exemplo para vocês, um exemplo prático do amor de Deus por meio de Cristo. Está em João capítulo 8, versículo do 1 ao 11, onde Jesus nos mostra a prática do amor, onde ele exerce o novo mandamento. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Vá agora e abandone a sua vida de pecado. Olha que maravilhoso. Uma mulher sendo condenada.
pelos religiosos, pelos hipócritas. Muitas vezes somos nós assim também. Estamos condenando, estamos fazendo o trabalho que é para o Senhor. O Senhor nos convida a irmos e pregarmos o Evangelho, não a julgar. O julgamento reto, verdadeiro, fiel é o Senhor quem dá. Mas não, eles queriam apedrejar uma pecadora. E Jesus vai lá, inverte o jogo e fala: quem é que não pecou? Quem é que não tem pecado? Jesus fala: eu também não a condeno. Vá agora e abandone a sua vida de pecado. Nós, em muitos momentos, vivemos como juízes da humanidade e julgamos o próximo com maior rigor do que propriamente nos julgamos. Esse comportamento agressivo é para que venhamos a ser engrandecidos diante dos homens. Faz parte do ser humano querer competir e ser melhor do que o outro. Devemos levar o amor de Deus ao próximo, seja lá quem for o próximo, e assim sermos o bom perfume de Cristo. Estamos vivendo esse período. Isso aqui está acontecendo. Ah, porque fulano faz uma prática lá que... Mas tudo bem. Ele e Deus. Como é que você vai trazer um irmão para a igreja se você vive apontando os defeitos e as dificuldades dele? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer ele se sentir amado se você não o acolhe? Se você o bloqueia, se você se blinda, como se você fosse melhor que todo mundo, como se você não tivesse pecado, como se Deus levantasse você como um santo, como um anjo de Deus. Não. Espera lá. Sal e luz é contato. Sal e luz é se misturar. Sal e luz é fazer a diferença. Não adianta fazer a diferença aqui na igreja, gente. Nós temos que multiplicar o número. Não de qualquer jeito, mas por amor. Eu estou falando a multiplicação não pelo oba-oba, pela festa, porque a igreja é legal, porque o louvor, porque o pastor. Não, nós temos que trazer pessoas com amor, porque elas se sentiram amadas por Deus e elas vieram aqui de encontro com o Senhor Jesus. Mas será que nós, como igreja, estamos fazendo isso? Olha que bacana o que Jesus faz. Primeiro, Jesus ama. Jesus amou primeiro aquela mulher. Antes dela abrir a boca, Jesus a amava, porque Jesus sabia o porquê ela praticava aquele adultério. Jesus sabe o porquê você em casa pode ter adulterado, porque você pode ter roubado, porque você pode ter feito uma coisa ilícita. Jesus sabe. Jesus sabe. O mundo jaz do maligno. As nossas influências hoje são malignas. São para que a gente erre e fique belezinha, está tudo maravilhoso. O maligno tem um propósito de nos afastar de Deus. Só que a maioria não sabe. A maioria não sabe. Primeiro Jesus ama, depois promove proteção diante do pecado. Não que Jesus esteja de acordo com o pecado, mas ele promove uma proteção dizendo: você pecou, mas eu te amo mesmo assim. E foi assim que eu recebi na minha vida quando eu conheci Jesus. Foi assim que eu recebi a Cristo. Eu lembro que eu pensei: como Deus me ama assim? Eu preciso melhorar essa pessoa que eu sou, porque o Senhor me ama assim. Meu Deus, que amor é esse, Senhor? Eu não sou merecedor disso. Foi assim que eu recebi a Cristo, não foi assim que nós recebemos? Ou será que nós estávamos em completa santidade quando o Senhor apareceu para nós e falou: nossa, você é um homem santo, mulher santa, venha para cá porque eu vou usar você, você não tem pecado? Não foi assim. Jesus veio ao nosso encontro quando nós estávamos perdidos. E foi tão maravilhoso que a gente está até hoje com Ele, porque eu falei: esse amor eu não posso largar. Ele me amou primeiro, Ele me ama muito mais do que eu amo. Eu preciso melhorar, eu preciso ser santo, eu preciso melhorar minhas atitudes para Ele, por Ele. E por fim, Jesus promove a exortação em amor, finalizando todo o processo amoroso de salvação. Primeiro Jesus ama, depois promove proteção diante do pecado, falando assim: você está pecando, mas eu te amo. Você que está em casa, ou você que está aqui, que pode estar fazendo alguma coisa de errado, Jesus ama você mesmo assim. Primeiro Ele te acolhe, primeiro Ele te ama, depois Ele te protege e te acolhe. Por fim, Ele promove a exortação em amor, finalizando todo o processo amoroso de salvação. Por fim, Ele fala:
vai e abandone a sua vida de pecado. Mas primeiro ele acolhe, primeiro ele ama. O processo que gera salvação é um processo de amor acolhedor e libertador, não um processo opressor. Jesus não aponta o erro dela para depois falar que ama. Jesus não joga uma pedra nela e depois fala, tá paga a tua penitência. Não tem penitência. Jesus quer arrependimento. E para que haja arrependimento, tem que haver acolhimento. Um filho se arrepende de uma coisa que faz para o pai, quando o pai exorta, acolhe, mas quando ele sente que ele é amado pelo pai. Quando ele se sente amado, ele fez assim, meu pai não merece isso. E quantas vezes eu pensei nisso do meu pai? Com todos os defeitos que meu pai tinha, quantas vezes eu pensei assim, meu pai não merece isso, eu não posso fazer isso. E quantos de nós já pensou, o Senhor não merece isso? O Senhor não me deixou aqui para isso. Quantos de nós não pensamos assim? É por opressão ou é por amor que nós agimos da maneira que o nosso Senhor se agrada? Paulo, como um ser humano pecador, como qualquer outro, não se sente melhor do que ninguém, e assim afirma em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Olha a afirmação de Paulo. Que afirmação maravilhosa como ser humano. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Agora o buraco é mais embaixo. A gente está falando de um homem que ele não é o nosso Salvador. Eu dei muitos exemplos de Cristo. Agora eu estou falando de um homem como nós, que aí, apesar de toda a santidade que transbordava na vida dele, ele fala, eu sou o pior dos pecadores. Será que nós agimos assim? Você se sente assim também? Você se sente pecador e pior do que aqueles que vivem sem Cristo? Você se sente mais merecedor do que os outros? Ou você se sente agraciado por Deus, mesmo não sendo merecedor de coisa alguma? Você tem se inserido na vida dos que não creem e tem sido bênção na vida deles? Ou você tem sido mais um a julgá-los e apontar os seus defeitos publicamente? Vejamos não somente o que Cristo fez pelo pecador, mas também vamos conhecer o método que Paulo aplicou em sua vida para a salvação de todos. Paulo se sente pecador, Paulo sabe que ele não merece nada, e Paulo, ele diz uma palavra muito importante aqui. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 a 22, tem uma passagem maravilhosa para a gente entender o que é ser sal e luz. O que é se inserir na vida do próximo? O que é fazer a diferença como Cristo quer que nós venhamos a fazer a diferença? Paulo diz, porque embora seja livre de todos, me fiz escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Tornei-me tudo para com todos, a fim de salvar alguns. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Nós podemos dizer isso? Tornei-me tudo para todos, a fim de salvarmos alguns? Ou nós estamos pensando aqui, eu sou salvo, os outros nem me interessa mais. Capaz, são tudo pecador, eu sou salvo já, eu não quero saber de nada, cada um tem a sua vida. Não aceitaram Jesus, é problema deles, vão para o inferno mesmo. Será que nós estamos pensando dessa forma ou estamos pensando como Paulo reflete aqui na palavra? Se quisermos ser sal e luz, devemos nos misturar com o mundo e colocar o tempero de Cristo na vida do próximo. Se quisermos exercer o novo mandamento, precisamos estar inseridos na sociedade e agirmos diferente do que a sociedade age. Se quisermos ser discípulos de Cristo, devemos amar a todos, independente das práticas que cada um cometem, e assim mostrarmos ao mundo que somos a extensão dos braços do Senhor Jesus, que deu a sua vida por todos os pecadores,
e que tem um escape, uma saída, uma solução para cada ser humano que necessita do seu amor e da sua graça para ser livre do seu pecado. Sejamos parte do amor de Cristo, sejamos parte da sua graça, sejamos parte da sua misericórdia e sejamos coparticipantes do Evangelho da salvação. O Senhor me fez esse convite para dar essa palavra para a igreja hoje. Sejamos coparticipantes. Pratiquemos o amor em tempo e fora de tempo. Vamos ser extensão dos braços de Jesus aqui nessa terra. Tem muita gente precisando. Tem muita gente que está em pecado, que está vivendo uma vida que o inimigo de Deus cegou o entendimento dela. E que você, meu irmão, e eu possamos fazer a diferença. Vamos ser usados por Deus aqui na igreja e fora da igreja. Vamos nos misturar, mas não vamos nos misturar para perder o nosso tempero. Vamos temperar a vida do mundo. O mundo é guerra, é caos, é divisão, é briga. A falta de amor está em todos os cantos desse mundo, aqui em Chapecó e no Brasil e no mundo inteiro. Sejamos o amor que Deus quer que sejamos. Quero lembrar a igreja que esse mesmo Paulo, que antes era agressor, era contrário aos discípulos de Cristo, mas ao ter o verdadeiro encontro com Cristo, se torna agredido e se torna tudo para com todos, de alguma forma, para alguma forma salvar alguns. Aquele cara agressivo, brigão, impositivo era Paulo, o maior escritor do Novo Testamento. Ele era contra cristão, ele odiava cristão, ele era super religioso e ele tinha conhecimento bíblico, ele sabia do Velho Testamento e muito. Ao ter um encontro com Cristo, ele muda toda a sua atitude. Antes agressor, agora é agredido. Antes o homem que perseguia, agora está sendo perseguido. Antes o homem que pagava o mal, com mal 100 vezes, quer dizer, os discípulos faziam o bem e ele fazia o mal. Agora as pessoas fazem o mal para ele, ele faz o bem. Vamos aceitar esse convite do Senhor? Vamos lembrar para que o Senhor nos chamou? Vamos lembrar de quem éramos antes de conhecer Jesus? E vamos lembrar que o Senhor nos ama e ama a tantos outros que estão perdidos nesse mundo. Vamos lembrar daqueles que fizeram a diferença nas nossas vidas quando estávamos perdidos. E vamos fazer a diferença daqueles que se perderam no caminho. Não só daqueles que não conhecem a Jesus, mas daqueles que conheceram e em algum momento se perderam. Vamos abrir as portas do céu por meio de Jesus Cristo e por meio do nosso comportamento amoroso. Vamos pôr em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou, porque a nossa referência é Cristo e assim devemos agir. Pastor, uma boa noite a todos. Amém, que bom, né? Glória a Deus por isso. Mas como é bom nós ouvirmos uma palavra que realmente fala aos nossos corações. E quando eu e você podemos, no nosso domingo à noite, tirar um tempo para refletirmos sobre aquilo que Deus quer para a nossa vida. E que nessa semana seja um desafio. Eu estava ali sentado pensando, Deus estava desafiando o meu coração. E algumas pessoas que Deus trouxe à minha mente que eu preciso ir atrás delas, eu preciso conversar com elas, eu preciso me relacionar com elas, eu preciso ver como elas estão. Que esse seja o desafio do seu coração também, que Deus traga à sua mente pessoas, que nessa semana você possa ir atrás delas, dar uma palavra de encorajamento, ver como elas estão, buscar ter relacionamento com elas também. E como é bom nós sermos tocados pelo Senhor. Quero chamar o pastor Eli aqui à frente, vai nos dar uma palavra também e vai encerrar o culto para nós. Deus abençoe a todos os irmãos. Boa noite, amados irmãos. Quero saudar a todos com a graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Primeiramente, quero agradecer a Deus da maneira e pela forma como Deus age na vida da gente. E esse versículo tem falado bastante ao meu coração esses dias, quando Paulo disse:
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agradeço muito as orações dos irmãos, agradeço a liderança da igreja que me liberou para chegar a tempo de estar uns dias com minha mãe. Foram 6 dias que passamos juntos, que a gente conversou, ela reconheceu, perguntou um por um da família. E parecia que ia ser muito difícil a partida dela. E eu achava que eu era muito forte. E eu sempre estava com meus irmãos falando e preparando, mas na hora que acontece você não consegue segurar muito, né? Mas a minha mãe foi uma partida muito linda. Quando ela partiu, nós estávamos os 5 filhos juntos, uma nora e 3 netos. E eu tive o privilégio de orar, de ler a Bíblia com minha mãe. Ela ainda estava me ouvindo porque os aparelhos lá davam sinal de que ela estava ouvindo. E quando eu terminei de ler a Bíblia e orar, ela abriu os olhos, olhou para cada um de nós e apagou. E descansou no Senhor. E no seu velório, então, de manhã, quando ela chegou para ser velada, no sábado de manhã, veio várias pessoas, e uma das coisas que me marcou, que minha mãe, ela era uma crente fiel ao Senhor, e ela não perdia a oportunidade de falar de Cristo. E ali no velório a gente deu a oportunidade, se alguém queria falar, e várias pessoas deram testemunho de que conhecer Jesus, porque a minha mãe falava de Jesus. Então isso nos alegrou muito, de ter a certeza de que ela está com o nosso Deus na glória, e um dia nós vamos estar juntos. Eu disse para os meus irmãos, preciso arrumar alguém agora que ore por mim, porque eu sabia que minha mãe orava todos os dias. E agora eu perdi, eu não tenho esse apoio, esse ombro, né? Que ela levantava de madrugada, a todo momento ela estava lembrando e orando por nós. Então foi uma experiência, triste, né? Mas ao mesmo tempo feliz, porque ela está com o Senhor. Ela testemunhou de Cristo. Enquanto estava lá no hospital, às vezes dava aquela crise de dores e ela reclamava, murmurava. E daqui a um pouco ela estava cantando um hino. Cantava para todo mundo ouvir. E eu até falava, canta mais baixo, mãe. Porque tinha vários leitos, né? E ela cantava. Então foi uma experiência maravilhosa. Eu quero agradecer a igreja que orou por nós, que nos acompanhou nesse momento. E a gente está feliz porque ela está com o Senhor. Eu quero agradecer essa palavra. Eu também estava, o mesmo pensamento do Marciano, surgiu no meu coração. Preciso, talvez, amar mais, nos relacionar mais, porque Deus é amor. E esse amor de Deus não tem preço. E a palavra do Senhor nos diz que nós vamos ser conhecidos lá fora pelo amor que nós temos uns pelos outros. Então, igreja, está o desafio para nós. Queremos ser conhecidos lá fora, vamos nos amar. Amém? Obrigado, irmão Neto, pela palavra.